Olá a todos, muito boa tarde nesse dia especial, 27 de agosto de 2020, dia em que nasce a ANPD. Não é isso mesmo, doutora Nicole? Muito boa tarde. Bom, não sei se nascer fisicamente propriamente dita, mas legislativamente ela nasceu, porque agora nós temos um decreto em que há as especificações, algumas especificações de como essa tão aguardada agência vai funcionar daqui em diante. Então a gente já tem a certidão de nascimento, falta criança. Exatamente, é isso! Melhor analogia não poderia Essa foi a ser. melhor analogia que eu ouvi, Mr. Gomes. É isso aí, Tá pessoal. aprendendo com o Mr. Vamos Henderson. um dia meio complicado, a gente não sabe muito bem onde a gente está, mas vamos caminhando, porque agora a gente precisa andar. É exatamente isso, eu adorei. Vou usar isso num post, te dou os créditos, mas eu vou falar exatamente isso, que a gente tem a certidão da criança, mas não temos a criança propriamente dita. É isso aí. Então, doutora, a gente marcou essa série de webinars voltados para diversas áreas, para ser bem específico, entendendo as realidades de cada um. O tema de hoje é sempre e-commerce e varejo, mas a semana, o time, o momento, não tem como a gente não tirar uns 10, 15 minutos para te fazer uma pergunta e tentar explicar para as nossas, agora já centenas de participantes aqui, a LGPD é agora, doutora. Como é que estamos? Como é que funciona? Para onde vamos? Tentar esclarecer esse bicho de 7 cabeças, essas reviravoltas, a volta do que não foi, e assim por dizer. Tem acordo, não tem acordo? A LGPD está em vigor, não está? Nasceu a criança ou não nasceu a criança? Deixar você explicar um pouco aí para o pessoal como anda a situação real da LGPD. Bom, não tem como começar essa história, e é quase uma trilogia já tá virando O Senhor dos Anéis. Algumas pessoas me disseram que não é O Senhor dos Anéis, não, é Lost. Faz sentido que seja Lost. Mas, em resumo, fazendo um resumo bem resumido mesmo, a gente tinha a LGPD para entrar em vigor agora, em agosto de 2020, eis que surge o coronavírus na nossa estrada. Tivemos a MP 959, que era justamente para postergar a entrada em vigência dessa lei. Lá atrás, já havia tido um consenso sobre manter as punições, as multas da ANPD para agosto de 2021. Isso continua ok. E isso foi uma conduta adotada até de maneira semelhante ao que aconteceu na Europa, que eles tiveram um prazo de implementação a partir do momento em que a lei estava em vigor, sem multas, né, sem punições, para que houvesse essa adequação. Só que aí, como o Brasil, ele não é para qualquer um, ele é um negócio assim para os fortes. Com certeza, é para profissionais. É para profissional. Aqui ninguém brinca em serviço, não. O negócio aqui é agressivo. E aí, a gente começou a ver uma movimentação sobre, olha, a 959 vai cair, vai caducar. Se não tomar alguma providência, ela vai entrar em vigor. E pensamos, bom, os nossos queridos legisladores vão tomar uma providência. Realmente, houve uma conversa entre executivo e legislativo em que chegou-se ao seguinte consenso. Bom, o governo queria 21 de maio, né, maio de 2021, e o Congresso queria entrada imediata. A Câmara dos Deputados votou na terça-feira e falou, olha, não, nem eu nem você. Vamos ficar com o 1º de janeiro, ok? Legal? Top sucessinho? Tudo bem, né? Todo mundo respirou aliviado, falou, olha, ficou melhor que encomenda, né? Temos aí pelo menos 4 meses para tomar pé da situação, para quem ainda nem tinha começado, e vamos, vida que segue. Aí, só que eu acho que esqueceram de contar para o Senado sobre essa conversa. O Senado estava Começou na Câmara, né? Nesse rolê, né? Ele estava meio vendido. E aí, ontem, de repentemente, não mais que de repente, o Senado
tirou o artigo 4º lá da 959, que era justamente a previsão quanto ao adiamento da LGPD. Então, o que ele fez foi basicamente arrancar, exatamente isso, arrancar legislativamente falando, a previsão de adiamento. E aí a gente tem algumas questões que aí é aquele exercício jurídico maravilhoso de interpretação, que a gente tem um cenário em que alguns consideram que a gente está dependendo da sanção presidencial e outros, mais constitucionalistas, entendem que o quê? A partir do momento em que foi retirado essa parte, a gente pode falar assim, olha que maravilha, a partir do momento que mataram o jabuti, porque a LGPD nessa 959 era um jabuti. Essa 959, ela fala sobre pagamentos do auxílio emergencial, formatos de pagamento e etc. E aí mataram o jabuti. Então, para o direito, algo que nunca existiu, nunca teve efeito. Então, nunca houve o efeito do adiamento. Então, a gente, nesse momento, estaria com a LGPD em vigor. O Senado, depois do que fez ontem... seria a volta dos que não foram, porque se não existiu, eles nem foram. Isso é o DeLorean. Estamos no DeLorean, entendeu? A gente foi, aí a gente viu que não ia dar certo e voltamos. Ok. E aí, a gente tem o Senado, que na verdade fez uma coisa que eles fizeram, mas eles não entenderam o que eles fizeram. E aí, eles soltaram aquela nota falando que haveria necessidade da sanção presidencial. Mas, constitucionalmente falando, uma interpretação constitucional, uma MP com tema estranho, né? Um artigo com tema estranho à MP é como se ela fosse uma MP sozinha. Então, não precisaria da sanção, por quê? Porque ela já nasceu lá no presidente. É aquela coisa assim, para que ele vai sancionar uma coisa que ele já mandou fazer? E aí, o Senado pensou assim, poxa, a gente criou um negócio aqui que, na verdade, a gente não sabe como resolver. Vamos soltar aquela nota falando que precisa da sanção presidencial. Então, para alguns, ela está em vigor. Para outros, a gente tem até 15 dias para que ela entre em vigor. Mas eu preciso dizer, com a minha praticidade que me é peculiar, é que isso não faz nenhuma diferença mais nesse momento, gente. Muito bom. A diferença está em vigor agora, daqui 15 dias, pouco importa. O fato é, quem não começou a se mexer, estava esperando, esse aí, que, com perdão da palavra, é doido, né? Que realmente não estava se mexendo, já está atrasado há muito tempo. O que é para quem está cagado, vamos dizer assim, né? E detalhe, com a certidão de nascimento da criança, ficou o indício de que não tem mudança nesse cenário com relação ao... Porque, assim, legalmente falando, um veto do presidente agora seria algo inimaginável. Legislativamente falando, inviável. É tipo... deixa eu fazer uma comparação aqui. É tipo o Zuckerberg fazer um TikTok. É basicamente isso, sabe? Aquela coisa assim, não dá para acontecer. É isso. Então, assim, mas estamos no Brasil. Então, aí a gente também não pode eliminar a criatividade brasileira, que ela é um negócio incrível. Então, estudada pela NASA algumas vezes. Agora a NASA vem. Agora a NASA vem. Agora e aí, mas com o decreto de criação da agência, os indícios de que, tipo, o que o Senado... Sabe, gente, eu não sei se... Eu sempre pergunto se eu posso falar o nome das coisas aqui, mas eu acho que pode. Pode não sei se vocês já viram um perfil que tem no Instagram, que é uns meninos que ficam cantando, eles são lá do Maranhão, chama Fundo de Quintal. E eles ficam cantando no meio do nada, no meio da terra, e cantando e dançando. Só que assim, o contexto sempre vai ter um deles que vai dar uma voadeira em alguém. E você fica esperando a voadeira. O que o Senado fez com o Executivo foi dar uma voadeira para falar assim,
Vai, cria essa agência logo, porque tem 2 anos que a gente está esperando, e se a gente não der essa voadeira, vocês não vão fazer. Então, toma a voadeira nas costas. E aí surgiu o efeito, né? A agência nasceu, ontem era 11 e pouco da noite, eu estava no meu madrugadão acompanhando e lendo o decreto publicado aí já no Diário Oficial. E essa agência nasce, ainda não tem nomes, mas já tem cargo, já tem uma série de coisas que ela determina, né, doutora? Olha, e eu estava muito esperançosa, e aí são análises individuais, particulares de cada um, eu tinha esperança de que ela fosse ficar vinculada ao CAD. Por quê? Porque aí teria um pouco menos de controle do executivo diretamente sobre essa agência. Em tese, né? Porque no Brasil a gente não pode afirmar nada. Mas em tese seria, veja bem, pode isso, Arnaldo? Não pode, mas o povo faz. E aí a gente teria, de certa forma, um pouco mais de independência. Mas ela nasceu autônoma, livre, uma criança pronta para alçar novos voos, apesar dela ainda não ter pernas, não ter braços, não ter nada, ela é um ente imaterial, literalmente, mas é a comprovação de que, de fato, em algum momento ela vai existir. Bacana. Deu para esclarecer em que pontos nós já estamos. Agradeço muito aí por esses 15 minutos fora dessa pauta, né? A gente está aqui sempre com o nosso slide e aproveitando para convidar os nossos ouvintes aí para participantes para conhecer o nosso podcast, né, Gomes? A gente tem alguns temas lá, a doutora Nicole já participou. Puxa o celular aí, galera, dá uma olhadinha, joga nesse QR Code aí rapidão, vocês já vão pegar o nosso site, aí vocês podem ver o podcast, ele está no Spotify, no Deezer, no YouTube. Você consegue ouvir através do nosso próprio site. De qualquer lugar, de qualquer forma, você vai conseguir ouvir o podcast de algum jeito. É isso aí. Então, o Anderson pediu desculpa, ele não pôde estar presente aqui hoje, mas ele mandou uma mensagem muito importante, eu acho que vale a pena a gente tocar antes de seguir a pauta, para podermos falar propriamente dito da pauta de hoje. Vamos soltar a mensagem do Anderson para que não pôde estar aqui presente, mas, enfim. Nome, endereço, CPF, RG, CNH, CPF, ou certidão. Querem saber até a minha religião. Vai por e-mail, WhatsApp ou por aqui. Manda uma foto até a minha voz para ouvir. E até no pacote pode ir. Dados sensíveis, melhor não guarda. LGPD eu vou implantar. LGPD eu vou implantar. Você sofre, posso contar. Então, com essa spoiler do podcast de terça-feira aí, hein? Um spoiler com a terrível interpretação do Mr. Anderson. Eu tinha que fazer esse bullying com ele nesse momento. A letra é muito boa, mas ele canta extremamente mal, né? E para quem teve esse desprazer de ouvir, nós vamos sortear, viu, Gomes? Sortear até o final do webinar. Quem estiver aqui com a gente tem que estar presente até o final. Uma caneca do Pod Café da TI personalizada. Você sorteia aí o pessoal que vai estar com a gente até o final. No final, depois das perguntas, a gente sorteia, hein? Exatamente. Então, vocês ouviram o Anderson cantando, mas não foi à toa. Então, eu vou deixar vocês seguirem com o webinar. E agora, seguindo a pauta. Muito obrigado, doutora, e até mais. Tchau, tchau. Legal, pessoal. Agora vamos retomar o assunto aqui. Vamos voltar no LGPD para o varejo e para a parte e para o e-commerce, né? Acho que, doutora, acho que você pode falar um pouquinho aí sobre como a gente vai abordar a parte jurídica por esses dois cenários aí que tem sido muito um grande público-alvo, digamos assim. Todo mundo está indo para o e-commerce, né? Tá todo mundo mudando um pouquinho o conceito, o modelo de negócio, né? E acho que cabe para quase todo mundo aí. Na verdade, o e-commerce eu acho que é uma das áreas que mais vai ter impacto, porque é muito difícil você ter e-commerce sem marketing digital, né?
A gente tem algumas empresas que estão migrando a plataforma e tudo mais, e podem até não estar com uma atividade de marketing muito afiada, mas com certeza esse é um processo que elas vão viver e que elas vão buscar. Então, você tem toda aquela mistura entre quais são as informações que eu preciso de fato coletar para que eu faça uma venda e quais são as informações que eu coleto para que as minhas estratégias comerciais possam ser executadas. Porque aí a grande questão é cumprir a finalidade, né? Eu acho que o grande problema do e-commerce é esse, é coletar e cumprir a finalidade para a qual aquele dado foi coletado. Justamente por conta disso. A gente não pode ser poliana, né? De achar que, não, a gente pega o dado é só para emitir a nota fiscal. Que a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que aquele dado ele vai para um e-mail marketing, ele vai para uma newsletter, ele vai para o meu parceiro, né? Aquele parceiro comercial, gente boa, que a gente faz aquela troca de listas, de leads, né? Que a gente faz uma página em conjunto e coleta esses dados para ambos os negócios. E aí? O problema é que depois da porta para dentro, né, depois do input para dentro, vamos dizer assim, a responsabilidade esse dado passa a ser um patrimônio, entre aspas, que a sua empresa é responsável. E no e-commerce, a depender de cada estrutura, de como cada empresa foi constituída, a gente ainda tem, por exemplo, eu não sei como está a nossa audiência com relação ao tipo, né, de ser empresa, prestador de serviço, etc. Mas a gente ainda tem os prestadores de serviço que muitas vezes fazem esse trabalho de inteligência de dados dentro das páginas que coletaram os acessos, os e-mails e tudo mais. E tudo isso é uma cadeia quase que sem fim na atualidade, porque todo mundo faz esse trabalho, né? De entender qual é o comportamento do consumidor dentro da minha página, coletar, deixar algo grátis lá para ele. Não, baixar o e-book, baixar alguma coisa, né? Para ele deixar os e-mails e os dados dele, e a partir disso eu entrar dentro da casa virtual dele e poder sempre mandar a oferta, seja lá o que for. E a gente fazia isso até então, vamos dizer assim, sem dizer que a gente estava fazendo. Essa é a verdade. Ninguém estava te falando ali, olha, eu estou deixando aqui o e-book, mas eu vou usar o seu e-mail para te mandar e-mail marketing. Eu estou pegando o seu número de telefone para te colocar numa lista de transmissão. E a LGPD veda isso, porque a finalidade ela tem que estar expressa. A não ser no caso daquelas possibilidades de tratamento, como, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. O que seria isso para o e-commerce? A emissão da nota, né? Vendi, tenho que mandar a nota. Não tem como faturar a nota sem o CPF. Então, qual é a minha base legal? Cumprimento de obrigação legal. Agora, qual é a base legal para eu coletar o e-mail? Eu preciso mandar o rastreio, eu preciso informar ele de que o negócio foi colocado na transportadora e tudo mais. Tudo bem, mas você tem que informar, porque não tem nenhuma legislação que diga que você é obrigado a fazer isso. Então, ou você cai na possibilidade de legítimo interesse, que não vale para os dados sensíveis, então dados de saúde, opção sexual, religião, opção política, vinculação sindical, dados biométricos, não tem legítimo interesse. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado para organizar internamente todos esses consentimentos, essas informações. Duas coisas que eu tenho visto pouca gente falar, eu até quero escrever um artigo sobre isso, é política de privacidade e termos de uso.
que vai ser o material de trabalho do e-commerce. Porque a gente tem aquelas políticas de privacidade que a pessoa entra lá no site, aí tem assim, a Bíblia, né? É quase que você abriu um pergaminho. Quem já leu? Quem já leu? E agora a gente tem que pensar em formatos que as pessoas vão ler. Não que ela vai ler, fazer anotações, te mandar um feedback, olha, sua política de privacidade está linda. Não, não é isso. Mas que, de alguma forma, aqueles elementos que são necessários, que tem que estar em evidência, estejam em evidência. E os termos de uso, a depender do tipo de site, de plataforma e tudo mais. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem real que aconteceu até comigo esses dias. Eu compro muito numa determinada loja em que eles têm um sistema de enviar alguns produtos para você testar e se você não quiser, você devolve. Testar assim, provar, porque são roupas. E aí, a dona veio me perguntar, mas tipo, e se estragarem, que vem uma bolsa bonitona, um negócio assim. Se estragarem e tudo mais. Eu falei, não, você tem que ter termos de uso, de como utilizar aquilo. E, por exemplo, você tem soluções digitais em que você tem um período teste. Como que você utiliza aquela solução naquele período teste? Como fica lá só que é assim, né? Cadastre o seu cartão de crédito e a gente vai te lembrar 7 dias antes de vencer. Na hora que você recebe a fatura, tá lá. Você fala, não acredito que eu não cancelei. Né? Quem nunca? Eu não acredito que eu não cancelei esse negócio que eu não usei. Então, a gente, além da questão da própria segurança do consumidor, enquanto proteção a condutas abusivas, agora a gente vai ver essa proteção dos dados de maneira mais contundente, né? Porque senão a gente não estaria falando de uma legislação inteira só para proteção de dados. Então, realmente, principalmente nos negócios digitais, e aí a gente tem uma outra questão que vai ser muito delicada nos negócios digitais e que precisa ser feita, é justamente a delimitação de quem é o controlador e quem é o operador. Porque em muitos negócios digitais, isso vai acabar se confundindo. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um e-commerce de livros, adoraria, inclusive. E aí eu tenho uma empresa... com a Amazon não é fácil. Nossa! O Jeff não vai deixar. Acho que eu vou desistir, Jeff, que você não me escute nesse momento. Mas aí eu tenho um e-commercezinho lá de livros e aí eu faço uma parceria com uma empresa de marketing. E aí, essa empresa começa a fazer o meu marketing, ou eu contrato essa empresa para fazer o meu marketing. E dentro desse nosso bem bolado, eles me passam informações sobre os clientes deles, para que eu envie mimos, que eu envie brindes, eu envie meu newsletter, etc. E eu faço a mesma coisa com eles. Quem é o controlador e quem é o operador nessa tratativa aí? Por quê? Qual que é a grande diferença? As responsabilidades, elas recaem de maneira mais incisivas sobre o controlador. E a gente vai ter momentos em que uma determinada empresa, um determinado prestador de serviço, ele pode ser controlador e, ao mesmo tempo, ele pode ser operador. Então, isso tem que ficar muito claro, principalmente para efeitos de quê? De contratos, né? Porque, por exemplo, eu sou só a plataforma que vende. Eu sou só o meio de pagamento e lanço a ordem de serviço que a Dona Maria comprou a bola pênalti número X para entregar na casa do fulano. Não faço mais nada. Não mando e-mail marketing para ela. Não, só aviso pelo número de celular que ela disponibilizou, faço o meu disparo lá de chatbot, né? De que o seu produto foi encaminhado, o seu produto está na transportadora. Só. Eu sou o controlador dessas informações,
Nesse exemplo, não. Por quê? Porque eu não tomo decisão sobre o que vai ser feito com essa informação. Eu basicamente operacionalizo. Com aqueles dados, eu estou cumprindo aquele contrato que nós assinamos. E aí, a gente vai ter que avaliar operação por operação para entender se somos controladores, se somos operadores, o que a gente é em cada uma dessas tratativas comerciais. E não tem uma regra. A lei determina as definições do que é ser um controlador e um operador, mas ela não tem capacidade de delimitar isso em todas as operações que estão acontecendo aí no dia a dia. Então, acho que esse é um outro elemento que precisa ser muito observado. E já finalizando a parte jurídica, para deixar a Ariel falar da parte técnica, uma outra coisa que tem que ser muito... tem que estar no radar do pessoal de e-commerce é o Privacy by Design. Por quê? Porque como vocês vendem pela internet, a tendência é, vou criar meu site, vou criar minha própria plataforma, vou criar meu próprio app, e aí, na hora de criar, não rola mais copiar o do coleguinha que está pronto, né? Aquela inspiração. Por quê? Porque o ideal vai ser juntar a inspiração com uma concepção de desenho que pense segurança da informação desde o início, desde a primeira formatação daquela solução. Por quê? Porque o Privacy by Design vem como uma prática, uma boa prática, né, de governança, já elencada pela LGPD, e que nos momentos em que houver uma determinada, um incidente de vazamento de dados, por exemplo, isso vai contar pontos para avaliar se aquela empresa já havia se precavido, se ela já estava num processo de primar pela segurança da informação, e isso, principalmente para avaliação administrativa, né, que a gente fala quando é esse processo avaliativo dentro de uma agência, como é a Agência Nacional, como será a Agência Nacional de Proteção de Dados, isso é muito importante. Então, acho que esses são pontos que, para o e-commerce, é muito necessário estar muito atento a isso, porque a verdade também, gente, é que tá todo mundo meio que preocupando, vamos dizer assim, com a LGPD, e ninguém pegou os principais pontos para si para começar a trabalhar, né? Tá todo mundo assim, e aí, o que eu faço? E aí, por onde eu vou? E aí, né? Como fazer? Como começar? Então, acho que cada setor vai ter os seus pontos específicos para você começar daquele ponto e ir desenrolando as suas necessidades. Então, realmente, lógico que a gente não consegue esgotar tudo, mas para o e-commerce, o que me chama a atenção, o que me salta aos olhos e que eu tenho muita atenção com relação ao que vai gerar de efeito, são esses pontos. Óbvio que na prática, na hora que começar a rodar, a gente vai descobrir muita coisa, a gente ainda tem algum chão aí para que isso chegue ao judiciário e a gente possa ter outras interpretações, mas de início é isso que eu consigo ver no nosso panorama. Muito bom, muito bom. Acho que agora a gente já conseguiu ter uma visão já de por onde começar na parte jurídica. Eu acho que essa tratativa de dados, eu acho que saber o que coletar, como coletar, quando coletar, deixar muito mais claro para o usuário final o que você vai fazer com essa informação. Eu acho que é um dos princípios básicos ali para e te interrompendo, mas só para não esquecer, aquela conduta do coleta tudo para depois a gente ver o que faz, não existe mais, né? Porque quanto mais você coletar, mais dado para garantir a segurança dele você vai ter. Maior a sua responsabilidade sobre aquilo lá. Você vai ter mais coisas para ficar em cima de olho. Então, isso vai ser muito importante, né? É reestruturar os processos, a coleta de dados, identificar realmente o que é necessário para o teu negócio. E aí, infelizmente, vai ser caso a caso. Não existe nenhuma receita de bolo para LGPD, para nenhum tipo de negócio. Cada cliente, cada pessoa, cada empresa vai ter que sentar e repensar os seus processos de forma única. Então, uma consultoria às vezes vai ajudar bastante.
que ninguém vai conseguir chegar, sentar e estar aqui. É uma frase que eu vi hoje. Não é fácil implantar. Você não vai implantar LGPD no final de semana. Não é um software. Não vou lá e vou implementar um software, vou instalar o software LGPD e pronto. Né? Já estou atendendo a lei. Isso é uma mudança de cultura, de processos que vai levar um tempo. E quem não começou já está muito atrasado. Interessante você falar sobre isso, porque há uma diferença significativa com relação à implementação da LGPD nos termos de segurança e nos termos jurídicos. E por que agora a gente está falando de adequação, 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 adequação? Porque a gente não vai parar os nossos negócios, né? Tipo, os negócios não vão acabar e vão nascer de novo editados para proteção de dados. A gente vai ter que fazer uma adequação. E aí tem uma adequação cultural, tem uma adequação de time, tem empresas que trabalham 100% com mensagens de WhatsApp, né? Tipo, o time inteiro se comunica por WhatsApp. Quais são os critérios para o envio de mensagens via WhatsApp? Eu posso enviar arquivo, não enviar arquivo? O que eu faço com as informações dos meus colaboradores? Eu tenho dados de saúde dos meus colaboradores porque eu contrato um plano de saúde para eles. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, para variar, o jurídico ficou com a parte chata, né? Porque vocês ficam com a parte mágica da coisa. Vai lá, coloca aquela solução maravilhosa e ainda fazem em um prazo inferior. Só que é o que a gente sempre tem falado desde o início. Não adianta você colocar a melhor solução, o melhor software, trocar toda a sua estrutura, trocar seu software de gerenciamento, ou seja lá o que for que você utiliza, se você não tem um colaborador treinado, porque o que ele vai fazer? Ele vai vazar o dado da maneira mais simplória possível que você consiga imaginar. Então, vai ter que ser um trabalho conjunto. E a gente gravou um podcast hoje sobre isso, quando a gente fala que era muito TI jurídico. E hoje eu já tenho uma visão completamente diferente. É TI jurídico e RH, porque assim, o RH vai ser muito participativo nesse auxílio de mudança de cultura, de informação dentro da empresa. Não adianta nada a gente ter o melhor jurídico, com todos os processos rodando liso, as melhores soluções de segurança para os vasos não vazarem, ou se vazarem, fazer uma rápida descoberta dessa invasão. Se o usuário vai lá, o usuário que precisa ter acesso ao dado, copia o arquivo e manda num grupo do WhatsApp. Ou vai lá e tira uma foto para postar no Sextou. Pronto. Você teve um vazamento de dados, você pode ter investido muito em jurídico e segurança, mas se você não mudar também a cultura dos usuários, a chance de vazamento também continua, porque, querendo ou não, as pessoas são sempre o elo mais fraco nessa corrente. Agora vamos partir para a parte mais prática aí, vamos ver os softwares de segurança trabalhando, Ariel? Bora lá. Vou passar aqui que a gente vai estar vendo, né? Eu tentei pegar de forma mais abrangente possível, né? Alguns dos pontos principais, mas como vocês disseram, vai variar muito de tipo de negócio, de empresa para empresa, né? Até ontem mesmo eu ouvi que as pessoas queriam um software exatamente como você falou, como se a gente instalasse a adequação a LGPD, né? E isso é impossível, né? Porque como vai variar os processos, então o que a gente costuma dizer é a gente faz essa análise de artigo por artigo, né? Então, talvez algum ponto ou outro você pense, mas tal solução já resolveria meu problema. Mas é justamente por isso, né? Por ter essa variação. Então, é super importante tanto ter essa consultoria tecnológica, mas também jurídica, para entender como que a gente deve começar, né? Dentro desses princípios, eu trouxe aqui dentro, né, dessa parte de e-commerce, varejo, um dos principais motivos que a gente vê com problema de vazamento de dados, gerenciamento de identidades, né? Então, o primeiro ponto é como que eu devo me preocupar, né? Como vocês já falaram, quais dados pessoais tem necessidade de coletar e armazenar, né? Será que realmente eu preciso de todas aquelas informações, né? Consentimento do cliente, dos dados tratados e armazenados, e começa a parte mais
um pouco mais hard, né? Quem tem acesso a essas informações, né? Então, qual que é o nível de permissionamento? Aquela pessoa realmente precisa ter acesso àquelas informações, né? Quando que ela acessou, onde, se eu estou recebendo um ataque externo, né? Não somente interno, mas externo, como que eu sou alertado? Eu vou ver só quando já deu ruim, né? E então é muito importante essa parte também do monitoramento em tempo real. E 2 pontos, né, que a gente acabou de dizer também, é relatório para cliente, né, do que está sendo armazenado, e também os relatórios internos sobre os dados dos funcionários. Então, além disso tudo, né, a gente ainda tem esse ponto, a gente tem esse tratamento de dados da própria empresa, dos funcionários, que a gente deve se preocupar, né. Eu separei 3 pontos, né? O primeiro ponto é o gerenciamento de endpoints em nuvem, né? Por que eu destaquei em nuvem, né? O software que eu vou mostrar é o Desktop Central, né? Ele tem 2 versões, tanto local, tanto em nuvem, ambas oferecem segurança, criptografia e qualidade de managed engine mesmo, mas hoje, né, hoje em dia, o nuvem é o futuro, então, e aí a gente já vem com a parte que a gente não precisa se preocupar com infraestrutura, né? E, como eu disse, todas as soluções Zorro, Managed Engine, vem com os padrões mais altos de segurança, são soluções que já estão adaptadas a GDPR, então já tem experiência, né, nessa parte de compliance, não só na GDPR, mas em outras compliance também que a gente vai estar vendo. Então, essa parte de gerenciamento em nuvem, principalmente agora com o trabalho remoto, né, vai facilitar bastante. Então, esse gerenciamento unificado mesmo de endpoints, né, seja desktop, notebooks e dispositivos móveis, e provisionar toda essa configuração, né, eu saber o que a pessoa está acessando, verificar essa parte de combater as vulnerabilidades, né, seja com tanto configuração quanto com patches. Então, tem lá, saiu uma atualização do Windows, ou Linux ou Mac, eu preciso estar aplicando, né? E aí o pessoal tendo, mesmo estando na empresa ou fora, né? Vou fazer isso mão a mão, e quem eu fiz, eu vou deixar na planilha do Excel, enfim, é algo muito trabalhoso. E essas vulnerabilidades vão trazer pode trazer muita dor de cabeça, né? Então, é uma dor de cabeça bem cara, né? Então, a gente tem que trabalhar nesses pontos. Então, a partir do momento que a gente começa a combater essas vulnerabilidades, né? Que pode ser a nível de configuração dos nossos endpoints, nós já estamos prevenindo, né? 2 pontos, tanto o problema externo, né? Que vem de fora para dentro, e até mesmo as pessoas se adequarem a essa nova cultura, né, de ter cuidado com o dado, de ter um pouco mais de consciência mesmo do que está acontecendo. Então, se acessar alguma coisa que não deve, ou instalar o que não deve, né, a gente consegue estar combatendo essas brechas. E uma funcionalidade recente, né, não tão recente, mas desse ano, o Desktop Center, que eu vou estar mostrando para vocês, que é o painel do DPO, né, onde ele vai reunir todas as informações e dar uma visão geral de segurança e vulnerabilidades. Vou trocar minha tela aqui rapidinho. Só aproveitando para passar um susto em vocês, quase 80% dos ataques de vazamento de dados foram feitos em cima com pets que já tinham vulnerabilidades. Então, basicamente, 80% dos ataques, de cada 100, 80 ataques poderiam ter sido evitados se você mantesse seus pets da sua máquina atualizados. Esse é mais ou menos o percentual de vulnerabilidade que o Desktop Central vem para ajudar a gente a matar. 80% é um número muito, muito, muito considerável. Isso é uma pesquisa da Wikimedia, tá, gente? É um número bem, bem expressivo que pode assustar um pouco, mas essa é a realidade. Sim, sim. Não, e outro ponto, né? Uma das vantagens de utilizar o Desktop Central, o Patch Manager, é que ele é uma alternativa ao WSUS, né? Então, a gente sabe que trabalhar com WSUS, SCCM, às vezes é um pouquinho chato, um pouquinho trabalhoso, né? A gente também tem soluções, né, que ajudam no gerenciamento do WSUS, que é o Patch Connect, mas se você não trabalha com o gerenciamento de patches via WSUS, esse módulo de patch é alternativa, né, onde a gente consegue estar atualizando os patches, tanto do Windows quanto de terceiros, né? E com isso a gente vai conseguir ter algumas ações, né? O Desktop Center, como eu disse, ele é muito amplo, né? Ele vai inventariar, vai provisionar configurações, né, de diversos equipamentos,
mas principalmente nessa parte de pets, né, vocês podem ver que ele já traz aqui um dash específicos com as últimas notícias de pets, né, então ele vem com essa nota, vem explicando exatamente sobre o que aquele pet está tratando, e se eu clicar, ele vai me redirecionar ali para a página do fabricante, da própria Manage Engine, explicando ponto a ponto o que esse fixo, o que esse patch vai estar corrigindo, né? Então, ele me traz todas essas informações, né? Isso para qualquer patch que é liberado. Então, ele já traz todas essas informações certinhas para a gente ter antes mesmo de aplicar, né? E aí, como vocês podem ver, a própria solução vai me trazer, né? Os patches ausentes, né? Patch ausente por vulnerabilidade, me traz os 20 principais, né? Por sistema operacional, por versão de sistema, no caso do Windows, e eu vou conseguir estar tendo algumas ações. Vou entrar aqui na guia de patches, né? A gente tem algumas formas de fazer esse deploy. Como eu disse no começo, a ideia, né, de hoje da tecnologia é automação, né? Então, automação o máximo que a gente puder. Então, a gente consegue estar, logicamente, fazendo o deploy, né, a instalação desse patch manualmente, né, caso seja um caso à parte, mas a gente também consegue estar automatizando, então eu consigo definir o critério, né, vou entrar aqui em implantação, a gente consegue definir o critério, então sempre que for crítico, eu quero que instale para mim, né, se for apenas atualizações do Windows, de sistemas operacionais, ou se eu quero de terceiros também, né, então eu consigo ter essa visão, né, eu vou estar abrindo aqui um exemplo de como criar, né, então aqui eu vou selecionar quais atualizações e qual a severidade, né, que eu quero que seja instalado automaticamente, então eu posso deixar marcado que somente atualizações de segurança crítica, né, que vai estar instalando, então vai variar de acordo mesmo com a minha visão de negócio, com minhas prioridades, e a partir disso, né, a gente consegue definir um horário, né, para uma política, né, essa política a gente vai definir o horário, quanto que eu quero que seja implantado, né, eu quero que seja implantado somente fora do horário de expediente, né, X dias da semana, tá? Então a gente define a janela de implantação, se vai ser semanalmente, se vai ser diariamente, né, e o comportamento após isso, todas essas ações, né, quando for finalizada, se ocorrer algum erro, vai te notificar, se der certo também tem como a gente ter o relatório automatizado, né? Então eu defino a política para implantação desse patch, defino para onde isso vai ser aplicado, aí a gente entra também em outra parte de grupos, então, se, por exemplo, no grupo do RH, do departamento de RH, eu quero que tenha um comportamento, pode estar fazendo o deploy desse patch qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, e qualquer severidade, ou né, da área de financeiro tem um dia específico, tem periodicidade, enfim, se eu estiver passando por uma auditoria, eu posso estar definindo meus processos através da solução e estar automatizando isso, né? Então, além de poder direcionar por departamentos, a ferramenta permite que a gente gerencie escritórios remotos, né? Então, eu consigo estar direcionando essas configurações específicas. E a gente tem uma outra opção bem interessante nessa parte de automatizar, que eu posso criar grupos de teste, né? Então, ele vai estar testando em um grupo de computadores, um computador específico, né? Antes de estar instalando no outro. Então, eu posso estar trabalhando com testar e aprovar antes de eu fazer deploy em todas as minhas máquinas, né? E dentro ainda dessa parte de vulnerabilidades, né, isso só no modo do Patch Manager, o gerenciamento de patches, ele vai estar trazendo também sobre as configurações, né, de gerenciamento de gerenciamento de configurações dos meus sistemas, né? Então, dentro da guia sistemas, ele vai me trazer sistemas altamente vulneráveis, né? Se tiver algum íntegro ou o que está vulnerável, e eu posso já estar selecionando, implantando os patches que estão ausentes, né? E se eu abrir, se eu clicar no computador específico, ele vai me trazer todas as informações referentes àquela máquina, tá? E aí, aqui embaixo, ele vem me mostrando, né, os patches ausentes e por isso que ele está vulnerável em relação a isso. Então, ele vai me trazer todas as informações, né, a ID do patch, a ID do boletim, a descrição, quando ele foi liberado, se é do sistema operacional, se é de terceiro, tá? Então, por exemplo, esse já está aprovado, no caso, seria o próximo passo, a gente está fazendo essa instalação. Então, eu consigo estar gerando um relatório disso aqui,
né, tanto por máquina, tanto de forma geral. Então, a própria ferramenta vai fazer essa varredura, né, e trazer essas informações para mim, né? E aí, a gente tem essa visão geral aqui do dashboard, que posteriormente eu vou estar mostrando para vocês o painel do GPO, né, onde a gente consegue estar trazendo todas essas informações. Como eu disse no início, né, aqui a gente consegue fazer o provisionamento de configurações, né, nesse primeiro momento aqui para desktops, laptops, na parte de gerenciamento de dispositivos móveis, para laptops, né, com Windows 10, para macOS, Android, enfim, diversos. E aí eu consigo, né, tá definindo algumas políticas, como por exemplo, definir uma política aqui de gerenciamento de USB. Né? Então, é um outro ponto que a gente vai estar combatendo a prevenção à perda de dados, né? Na verdade. Aí, o que a gente acontece? Eu defino uma política, né? Então, o que pode ser conectado ou não, né, em máquinas específicas, se eu vou permitir um modem externo, se eu vou permitir o uso do drive de CD, né, se alguém utiliza ainda, alguma porta específica, né, então eu consigo estar definindo, né, os detalhes dessa configuração, né, então, por exemplo, eu posso estar bloqueando Bluetooth, impressora, modem, né, os dispositivos específicos da Apple. A partir disso, eu consigo, né, fazer o deploy, no caso aqui, de gerenciamento de USB, né, tudo isso no Desktop Central, e eu consigo fazer deploy de diversas configurações. Né? No caso de um Windows, a gente tem um pouquinho mais de opção, né? Então, eu consigo instalar um programa, definir se ele vai ter um ícone na área de trabalho ou não. Eu posso estar instalando, passando uma configuração específica de firewall, né? Esse gerenciamento de firewall mais aprofundado a gente vai ver na solução seguinte, né? Eu consigo passar um script personalizado, né? Posso fazer um backup de uma pasta, de um perfil de usuário, né? Gerenciar políticas de segurança, enfim, a gente consegue estar definindo diversas configurações, né? Com isso, eu estou fazendo provisionamento mesmo dessas configurações para as máquinas, seja elas estando dentro da empresa ou remotamente, né? Então, a gente consegue estar fazendo esse gerenciamento. Eu vou mostrar para vocês aqui o painel do GPO. Aqui eu vou abrir aqui da demo, que eu acredito que eu vou ter um pouquinho mais de informação, tá? Mas dentro do painel do Data Protection Officer, ele vai ter duas guias, né? Uma sobre enriquecimento do sistema e outra sobre segurança de dados e proteção. Então, ele vai coletar todas as informações relacionadas a softwares, a atualizações e também não só de pets, né, mas de terceiros, mas toda essa parte de vulnerabilidade a gente viu de pets, de deploy de configuração, vai varrer todo o inventário, e com base nisso ele vai fazer essa análise para mim e trazer essas informações, tá? Vou mostrar aqui para vocês ele mais completo. Então ele vai me trazer aqui o total de computadores gerenciáveis, né? Quais que estão com o firewall desabilitado, se está utilizando o firewall externo, se está usando BitLocker ou não, né? Se tem algum computador em depreciação, né? E, muito importante, né? Controle de acesso de dados, quais passos estão sendo compartilhados, que tem controle total, que pode estar editando, né? E aqui também um review, né, sobre contas de usuários, tanto locais, desabilitadas, ou que tivessem sem. Então, aqui a gente pode estar identificando, talvez, que tenha alguma máquina, algum usuário que estão, né, a gente não está gerenciando aquele acesso corretamente. E aí, na outra guia aqui, né, a gente vai conseguir ter informações mais específicas, né? Então, dentro de cada segmento, ele vai trazer, né, que, por exemplo, aqui tem o 33 aplicativo proibido na minha rede, né? E desses 33 estão instalados em 14 computadores. Ele já me leva para fazer essa configuração correta. E aí a gente consegue fazer tanto gerenciamento de dispositivos USB, gerenciamento de navegador, de e-mail, de regras de firewall, né? E assim por diante, proteção de dados, né? Remover dados não utilizados, né? Então a gente consegue ter essa visão e posteriormente vai vir tudo aqui para esse dashboard do Data Protection Officer. Né? Então, eu mostrei um pouquinho do que o Desktop Central faz, né? Ele é muito abrangente,
mas para a gente que trabalha aí, a gente vai coletar esses dados, né, e a gente vai estar armazenando ali no file server ou nas nossas máquinas, enfim, eu preciso estar compartilhando esses dados com algumas pessoas específicas, quero saber como que está a segurança da minha rede, do meu inventário em relação a isso. Vamos ir para outro ponto. Bem, o segundo ponto, deixa eu voltar aqui. O segundo ponto que eu separei é o monitoramento de eventos do Windows e Linux também em nuvem, né? Agora a gente tem mais uma solução da Managed Engine voltada para o gerenciamento de logs, né? Em nuvem, Log 360 Cloud. Então, o que eu vou conseguir com ele, né? Já indo para essa parte mais de file server, de acessos, ele monitorar a nível de evento, né? Então ele é totalmente em nuvem, ele precisa somente de um agente para trabalhar como uma sonda para estar coletando essas informações e enviando no tempo real. Então, com ele, eu vou conseguir uma visibilidade e segurança de dados, né? Ele vai analisar e registrar também dados pessoais e fazer auditoria de servidor de arquivo, né? A nível de logs e também análise de armazenamento, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, mostrando melhor. Eu vou aqui no dashboard, vocês podem ver que ele vai ter bastante informação, né? Então, logo que eu entro na ferramenta, eu consigo ter uma visão geral, né? Então, eventos de segurança do Windows, syslog, e quais são os equipamentos suportados, né? Além de eventos do Windows e Linux, né? Nós conseguimos, por exemplo, estar monitorando o SonicWall, equipamentos Cisco, Juniper, Palo Alto, Barracuda e diversos outros, né? Então, todos esses eventos, né? Basta eu configurar no dispositivo o IP onde o meu agente está instalado, ele vai trazer essas informações, né? E posteriormente, eu vou mostrar para vocês, eu consigo estar buscando também por ID do evento e filtrando por objeto, por local. Mas qual que é a grande sacada aqui do Log 360? Ele tem a parte de compliance, né? Por padrão, ele já vem a PCI, IPA, FISMA, GDPR, SOX, ISO e CCPA, né? Então, a gente consegue estar adaptando, né? Criando uma política e está atribuindo aos artigos respectivos da LGPD, como eu fiz aqui, né? Então, a partir disso, ele vai me trazer todos os relatórios que eu direcionei para essa política, e aí eu consigo tá tendo essas informações, tá? De forma mais clara. Deixa eu filtrar aqui. E aí, basicamente, né, ele vai trazer todas essas informações, né? Então, a gente consegue estar fazendo esse monitoramento, posso ir por device, né? Consigo exportar, gerar um relatório, mas o que acontece? Eu já vou ter os relatórios específicos para LGPD, né? Então, aquele file server que tem as informações, né, talvez de cadastro, para marketing, de venda, a gente vai ver a nível mais aprofundado na próxima solução. Mas toda essa parte já de gerenciamento de logs, eu já vou conseguir, né, ter essa minha LGPD específica. Então, e com isso, né, como que eu vou ter o controle disso? Vai ser só relatórios? Não, né? Eu vou ter a guia de alertas. Então, eu consigo estar gerenciando diversos perfis, né? Então, da mesma forma que eu criei ali a minha compliance LGPD, né? Então, aqui ele está trazendo todos os alertas de acordo com o que eu configurei. Eu posso estar filtrando, né? E eu vou aqui em gerenciar perfis, né? E vou mostrar. Então, eu defini um, que é para LGPD, e a partir disso, eu atribuí a compliance que eu criei já com todos os relatórios. Então, sempre que aquele evento acontecer, de acordo com o que eu configurei, vai ser alertado aqui tanto por e-mail, se eu habilitar por e-mail, e aqui na ferramenta, né? Então, eu tenho essas informações antes de acontecer algo mais grave, né? Então, se algum comportamento estranho, ou acessando arquivos diversas vezes simultaneamente, ou sendo removido, ou sendo criado com extensões Trazendo para o mundo maliciosas. real, eu vou ajudar a galera aqui para trazer para o mundo real. Basicamente, você tem lá seu file server, você já fez o inventário dele utilizando o Data Security Plus. Você sabe aonde que estão os seus arquivos que contêm dados sensíveis, né? Esses arquivos que precisam ser gerenciados de uma forma um pouco mais... precisa ter controle de acesso. Essa ferramenta vai conseguir trazer os logs, por exemplo, de acesso àquela determinada pasta ou daquele determinado diretório que você construiu lá dentro do teu file server.
alguém tentou acessar que não tinha um permissionamento para acessar aquele determinado arquivo. Consigo gerar um alerta. Um usuário começou a acessar todos os arquivos de uma vez dentro daquele file server. Eu consigo criar esses alertas e aí eu consigo tanto identificar um ataque quanto prevenir, às vezes, a tentativa de ataque. Então, por exemplo, um usuário não tem permissão. Aquele cara tentou, nos últimos 5 minutos, 500 acessos àquela pasta, já me dá um sinal vermelho aí, e aí, a partir daí eu consigo identificar esses padrões, gerar alertas e tomar ações para que, às vezes, o vazamento não ocorra, ou se o cara já tiver conseguido entrar na rede, eu consigo minimizar o acesso desse cara e, a partir daí, minimizar os danos daquela invasão e identificar isso. Lá na LGPD vai ser muito importante a gente ter toda essa trilha de auditoria, que é um dos pontos que pode ser utilizado para minimizar o braço da lei em cima da gente, né? Que vai minimizar nossa, fugiu a palavra, gente. Minimizar as multas e tudo mais. Assim, a gente precisa demonstrar também do lado de cá, a gente controla e tem o controle de quem acessa esses dados, se caso ocorra um vazamento, a gente conseguir provar que a gente estava trabalhando proativo para isso não acontecer. Exatamente. Não só a gente tem que mostrar que fez ao máximo para aquilo não acontecer, né? E que às vezes não tem como, né? Acaba acontecendo, mas a gente tem, isso vai ser muito importante, vai ser uma crucial. corrida, né? A gente está sempre correndo atrás, então, e tem sempre, enquanto a gente está dormindo, tá lá os hackers trabalhando. Então, assim, esse mundo de tecnologia é uma roda, está sempre girando, a gente está sempre correndo atrás para se tornar mais seguro, mas do outro lado tem sempre um grupo de pessoas que estão correndo atrás para conseguir achar vulnerabilidades nos nossos ambientes. Então, é um ciclo sem fim. Desculpa, Gomes. É outro ponto que eu sempre ouço, eu falo, mas a empresa não é tão grande, né? Ninguém vai querer me atacar, né? Eu escuto bastante isso. As multas da LGPD, né, elas podem ter mesmo, até que para empresas, né, grandes, podem ter causar falência, né, dependendo do que ocorrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto, né? E com o Log 360, como o Gonçalo explicou bem, né, além disso tudo, ele traz alguns comportamentos de relatórios já padrões, como detecção mesmo pode ser um ataque, né? Então, ataque de DDoS, ou até mesmo de ransomware, né? Ou ataque a um terminal, conflito de IP, né? Usuário bloqueado, né? O que por algum comportamento, né, por mudança de permissão, enfim. E ele também traz auditoria de disco removível, né? Então eu consigo estar fazendo esse acompanhamento também por aqui. E diversas outras coisas, como dispositivos da rede, GPO, firewall. Então, eu quero saber lá quanto tempo o cara ficou logado no meu SonicWall e que horário que ele esteve, né? Não, então o cara está acessando fora do horário de trabalho, fez alguma mudança, ele já vai estar trazendo todas as informações. Então, tudo isso em nuvem, né? Sem você se preocupar com infraestrutura, né? E com a melhor segurança, com tudo criptografado e vindo de uma empresa que já está bem acostumada com essa parte de compliance, né? E, como a gente falou, a gente provisionou as configurações e vulnerabilidades dos nossos endpoints, né? Do desktop ao celular, dos patches, a implantação de software, SEO. A gente já está aqui monitorando os logs da nossa rede, né? Mas e aí? Quando que eu vou saber, talvez sem querer mesmo, estou armazenando algum dado sensível, pessoal, então como que eu vou estar auditando isso, né? E aí a gente entra no terceiro e último ponto que eu separei para a gente, que é a descoberta e gerenciamento de dados sensíveis. Então, como que está o gerenciamento dos seus dados sensíveis, né? Beleza, você, só estou armazenando, coletando o que é necessário, né? Mas aí talvez outra pessoa, até sem querer mesmo, acabou ali gravando algum dado que não deveria. Se esse dado vaza, ou quando o cliente pedir um relatório do que você está armazenando, você vê ali, né, que tem aquele dado, pode te dar problema, né? Então, um outro ponto, quem possui esse acesso, né? Então, aquela pessoa realmente precisa ter acesso a todas aquelas informações. Como que eu estou provisionando
esse acesso, né? Isso aí a gente vai ver também nos próximos webinários. Então, quem possui acesso, né? E como que eu vou monitorar esse alertado em tempo real? Então, a gente está vendo aí sempre, né? Vou até mudar, subir de novo aqui. A gente sempre vê ataques de ransomware, né? Então, o pessoal pede resgate dos dados e a partir disso, né? A gente vê os resgates caríssimos, né? Essa semana foi na Universidade dos Estados Unidos, se não me engano. E Era só 500 mil dólares. E o legal, eles tinham backup. Então o problema deles não foi, não, um ataque de ransomware, mas eu tinha o backup, legal. Mas aí os caras com isso falaram assim, beleza, eu tenho seus dados. Então se vocês não me pagarem, eu vou vazar esses dados aí no banco de dados de alunos para o mundo. E aí eles optaram em pagar os hackers para evitar esse vazamento. Exato. Então, assim, é um caso que como você falou, o problema não era perder os dados, né? O problema era vazar esses Os teus dados. dados vazados, né? Os teus dados vazados. Então, né, assim, vindo de um país que a gente sempre fala muito, então, assim, acontece com qualquer um, né? Todo mundo estar suscetível a essas perdas, né? E a gente tem que combater isso da melhor forma para estar gerenciando essa auditoria mesmo de dados sensíveis. Eu vou compartilhar minha nova tela aqui. Só um minutinho. Bom, o Data Security ele é das 3 soluções pilares, né, da LGPD, né? Eu costumo dizer que o Data Security, o Event Log Analyzer e o Desktop Central, né, com certeza não só para a LGPD, né, mas de segurança de forma geral. Então, no Data Security, vou mostrar para vocês mais nesse ponto hoje de detectar esses dados sensíveis, alertas, mas ele faz toda a auditoria também do file server, quem acessou o arquivo específico, onde que houve uma mudança de permissão. E aí, por padrão, é muito legal que por padrão ele já vem um alerta configurado com as extensões, né, conhecidas, né, que vêm para ataques ransomware. Então, começou a ser criado arquivos ali sendo modificados naquelas extensões, ele já tem um comportamento padrão de estar te alertando, né, que aquilo ali aconteceu, está acontecendo e você já pode tomar uma ação dentro disso, né? Então, dentro do Data Security, a gente vai ter diversas opções, né? Como o Desktop Center, a gente tem muitas funções. O que eu preparei para a gente hoje é o seguinte: dentro da análise de risco, né, para a gente trabalhar ainda com essa parte de perda de dados, nós podemos criar políticas, né? Novamente, a ferramenta já vem pronta para a GDPR, né? Então, a gente pode olhar como base, né, de como seguir. Então, eu criei aqui para a gente a política LGPD, né? E dentro dela eu vou vincular as regras que eu precisar para estar identificando esses dados. Que regras são essas? E-mail, telefone, CPF, identidade ou qualquer coisa que eu precisar, né? Eu vou definir esse parâmetro. Eu vou abrir aqui uma regra, né? Tem bastante regra já criada, né? Porque vem bastante por padrão, acho que os 55, 50 por padrão, então tem aqui identidade da Bélgica, data de calendário, já vem de alguns cartões de crédito específico, né? E eu criei aqui, por exemplo, eu tenho do CPF, né? E eu posso estar criando essa regra baseada tanto em expressão regular, tanto em keyword set também, né? Então, eu passo a expressão regular ou as expressões regulares que eu precisar, né? Então, se tiver variação, eu consigo colocar mais de uma. Então, passei a expressão regular do CPF, né? Criei também ali do telefone e do RG. E aqui embaixo eu defino quantas ocorrências tem que eu quero, depois que ocorrer, que eu quero ser alertado, né? Eu coloquei só uma, por quê? Porque uma vez pode ser que a gente ainda trabalhe com falsos positivos, né? Mas por se tratar de um dado pessoal, eu deixei a partir de uma ocorrência. Um já é suficiente para o vazamento, né? Já é suficiente. Eu sempre falo, não deixa tudo, deixa só na uma mesmo.
E aí, pessoal, deixei, né, configurado aqui esse número de ocorrências e vinculei ali na minha política, tá? Então, se você entrar aqui na minha política, a gente vai ter algumas regras, deixei já 12 regras pré-prontas, que é CPF, telefone, RG, e-mail e os cartões de crédito, né? Então, também posso, né, excluir regras específicas para não estar entrando nesse relatório. Então, defini minha política, passei meus parâmetros de dados pessoais sensíveis, né? E ele vai fazer a varredura para mim e trazer esses dados. E aí vem a parte do alerta, né, que a gente vai estar varrendo essa política, e aí eu posso estar definindo também comportamentos específicos. Então, eu quero colocar, se for um arquivo específico, eu quero que me alerte. Se for uma extensão ransomware, eu já quero que alerte também. A ferramenta vai te trazer isso. E aí, após isso, ele vai te trazer um dash incrível, né, fora a parte de reports. Ele vai me trazer já top users, né, top source, tipos de arquivo, né, as políticas que tiveram mais violações, então tem que 144 da LGPD e 4 da GDPR, né, as top regras violadas também, né, e a contagem e a porcentagem por file server também dessas regras. Aqui eu tenho o dash, eu posso estar filtrando por data, né, e a gente tem a parte de relatórios, né. Então, nos relatórios, né, a gente pode estar trazendo aqui, no caso, todos os alertas, né, que ele encontrou. Então, ele me traz aqui, né, eu defini a pasta compartilhada, eu posso tanto por pasta compartilhada, tanto por pasta específica, ou até mesmo por arquivo específico. Então, se você tem uma pasta que você armazena dados específicos, né, de clientes e qualquer outra coisa que você precisar de funcionários, você consegue direcionar isso, e aí ele vai te fazer o scan, né? Então, por exemplo, nesse scan, ele está me informando que nesse arquivo específico, ele está pegando alguns parâmetros da LGPD, né? Então, ele faz toda a análise aqui para mim, tá? Você vê que ele sempre vai estar identificando o padrão que eu defini, né? Então, aqui ele está pegando de telefone, e ele me mostra, né, quem tem as permissões, né? Então, o administrador tem full control, né? E aí ele me traz as informações de última data que foi modificado, enfim. E aqui eu posso estar vendo todas essas informações, e ele vai trazer também a pontuação de risco, né, o risk score. Então, que isso pode estar trazendo para mim. Eu consigo estar filtrando, né? E o ponto interessante que eu disse é o dos alertas, né? E aí ele vai estar sempre me alertando, né, relacionado a isso. Eu posso filtrar, por exemplo, por tipo de arquivo, né? Como eu falei, que é a extensão do ransomware, ou de um arquivo específico, uma pasta que eu sei que eu armazeno coisas ali. Então, talvez ali eu pense, não estou armazenando esse dado, né, mas talvez um funcionário, né, acabou armazenando sem querer. Então, eu consigo tanto dentro do meu file server e também dentro do OneDrive, né? Então, se eu tiver uma conta do OneDrive, eu posso estar configurando, ele vai estar varrendo da mesma forma que ele faz com o meu servidor de arquivos, tá? E aí ele vai trazer toda essa parte de relatórios de alertas para mim, tá? E aí eu sei exatamente, né? Então ele vai me alertar, eu posso ir lá e checar exatamente se está violando a política ou não, né? Ou se só coincidiu com os parâmetros, tá? Mas é muito importante, né? Dentro como eu falei, dentro do varejo, do e-commerce, onde a gente está trabalhando, né? Geralmente o pessoal trabalha demais já remotamente, agora principalmente. Então a gente ter esse controle, né? De tudo que está sendo armazenado. Então, o que eu posso vir aqui e já combater antes de perder um dado, antes de alguém pedir um relatório e ver que está sendo um dado armazenado sem consentimento, né? Então, é muito importante que a gente tome esse cuidado com esses pontos, tá? Bom, para a parte de LGPD para varejo, para e-commerce, seria esses pontos, né? Claro, como eu disse, vai variar muito de empresa para empresa, né? Então, é o marco, assim, digamos que é unânime, né? Que o pessoal do e-commerce está utilizando. E se você não tinha começado, a gente está aqui para te ajudar. Se você já tinha começado, a gente também está aqui, né? Agora mais do que nunca. E a gente vai ter os próximos webinars também que a gente vai estar segmentando, mostrando outras soluções e provisionamento de acesso privilegiado e identidade, né? Tá bem bacana, né, Gomes?
É isso, pessoal. Se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Pode entrar em contato com a gente para vocês conhecerem esses e outros produtos da Minigend que vão ajudar a se adequarem à LGPD. A nossa equipe está à disposição para ajudar vocês. O pessoal da Lara Martins também pode, se vocês precisarem da parte jurídica, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar encaminhando para eles estarem apoiando a gente nessa parte. E agora vem para a parte boa, né? Que a gente vai fazer o sorteio da caneca. Segura só um minutinho que eu vou fazer um sorteio de um número aleatório para a gente pegar aqui. Então, a gente está... Pronto. O sorteado de hoje foi o Diego Magalhães. Diego, a gente tem os seus contatos aqui do registro, tá? A gente vai estar mandando um e-mail para você, entrando em contato através do telefone, acho que entre hoje e amanhã ou no mais tarde da segunda-feira, a gente já vai estar entrando em contato para pegar o seu endereço certinho para estar mandando. Eu não estou com uma caneca aqui do Pó de Café. Uma caneca do Pó de Café com o teu nome para você. Perfeito? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí na próxima semana para o próximo webinar sobre a LGPD. E aí a gente segue à disposição para ajudar vocês aqui que for preciso. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.